Olá, bem-vindos a mais uma videoaula da Nasajon Sistemas. Nessa aula nós vamos aprender a como configurar os relatórios. Então nós temos alguns relatórios como plano de contas, fluxo de caixa e análise dos índices econômicos. São esses três relatórios que nós vamos abordar na videoaula de hoje. Então vamos lá. Primeiro passo, relatórios, outros relatórios. Vamos primeiro ao relatório do plano de contas. Clica aqui em plano de contas. Tem aqui que selecionar as contas que eu desejo que saiam no relatório, o idioma, página inicial e o nível máximo. Vou selecionar o relatório, vou selecionar aqui o layout, padrão, visualizar, saiu aqui as minhas contas do plano de contas no nível 1. Posso aqui alterar e colocar, por exemplo, no nível máximo, vou visualizar e vejo que saiu a minha listagem do plano de contas, com conta, reduzido, nome e o nível da conta. Posso ainda alterar aqui o meu layout para com referencial. Quando eu faço isso, ele demonstra as minhas contas do plano de contas, com código reduzido, nome e nível, e também as contas referenciais com o nome e se ela ainda está na validade, referente a essas contas que eu utilizei para referenciar as contas do meu plano de contas. Por exemplo, nós temos aqui a minha conta caixa 1.1.101.0001. Aqui está dizendo que ela foi referenciada à conta 101010101, caixa matriz do plano de contas referencial. Então esse é o nosso plano de contas, relatório do plano de contas. Vamos agora ao relatório de fluxo de caixa. O relatório do fluxo de caixa ele serve para demonstrar todas as entradas e saídas do nosso caixa. Temos aqui movimentações operacionais, de investimento, financiamento, aba adicionais e variação da disponibilidade. Vamos começar aqui pela operacionais. Clico aqui no papelzinho branco, na folhinha branca, vou informar aqui uma conta, vou botar a conta caixa. Aqui a operação, se eu desejo somar ou diminuir, e se eu quero utilizar o saldo, o débito, o crédito ou o movimento dessa conta. Vou colocar aqui, vou configurar as contas, vou colocar a mesma conta aqui, tanto nas operacionais como investimento, financiamento, são contas que eu sei que eu tenho movimento, só para mostrar a vocês como funciona. Adicionais, quando eu clico em adicionais, eu posso adicionar operações manualmente a essas opções. Então vou botar aqui na operacional primeiro, vou botar aqui teste operacional, utilizando um valor de R$15 mil. Investimento, teste investimento, utilizando aqui um valor de R$5 mil. E vou criar mais um aqui, financiamento, teste financiamento, no valor de R$10 mil. Ainda tem aqui as variações da disponibilidade. Vou acrescentar aqui, eu posso acrescentar uma conta, vou colocar o caixa também. Aqui embaixo, se eu quiser selecionar notas explicativas, eu seleciono elas através desses três pontinhos aqui. Seleciono data inicial e data final, a data de emissão. Aqui a página inicial, opção de sair todos os sócios no relatório, e a opção do método indireto. Nós temos o método direto, o fluxo de caixa do método direto e do método indireto. Primeiro vamos ver o método direto. Visualizar. Então nós temos aqui, ó, fluxo das atividades operacionais, caixa mais o teste operacional, 15 mil. Fluxo das atividades de investimento, minha conta caixa 25 mil, mais o teste de investimento, 5 mil. Fluxo das atividades financeiras, o meu conta caixa 25 mil, mais o teste de financiamento, 10 mil. Fluxo das atividades de financiamento, né? Caixa 25 mil, teste 10 mil, total de 35 mil, totalizando variação das disponibilidades de valor de 105 mil. E eu tenho aqui a disponibilidade de caixa, fazendo a operação, e a variação das disponibilidades. Abaixo, a assinatura do sócio e do contador. Então, agora vamos visualizar aqui, marcando a opção método indireto. Visualizar, nós temos o mesmo relatório. A diferença é que o método indireto, ele ainda utiliza o resultado do período. Então, no fluxo das atividades operacionais,
é acrescentado aqui o prejuízo líquido do período. No caso, essa empresa eu tive um prejuízo de 25 mil. Então, o método direto, ele só utiliza o que você classifica, o que você configura. O método indireto, ele ainda utiliza para o fluxo das atividades operacionais o resultado do exercício. Então, essas são as configurações para o fluxo de caixa. Agora vamos ver aqui na opção de outros, análise dos índices econômicos e financeiros. Essa é uma análise que ela é feita a partir de fórmulas criadas pelo usuário. Temos aqui a opção de assinaturas e todos os sócios. Então vamos lá. Vamos clicar aqui em fórmulas, campo, e vamos criar aqui um campo. Vou colocar a conta caixa, sigla CX, caixa, colocar aqui um valor, posso utilizar o saldo da conta, nesse caso vou usar aqui o saldo, gravar, vou criar mais uma conta, botar aqui Itaú, vou chamá-la de banco, vou usar um valor de R$500. Criei esses dois campos. Depois de criar o campo, eu volto e vou criar a minha fórmula aqui em criar, eu vou colocar aqui o código da fórmula, a descrição, teste. Retornar pode ser conta, sigla ou apelido, o que vai aparecer no relatório. Campo, vou primeiro utilizar aqui o campo caixa, vou acrescentar, clicando aqui nessa setinha, mais, aí vou alterar aqui, vou colocar mais o banco, acrescentei, dividido, aí eu vou colocar, vou inverter, vou colocar o banco, menos, vou selecionar aqui a conta caixa novamente, vezes, aí vou abrir um parêntese e colocar aqui um valor, por exemplo, de 2, enviei, vezes o valor da conta caixa, por exemplo, vou enviar. Esse papelzinho com a setinha vermelha significa enviar. Então, criei aqui minha fórmula, gravei, fórmula 01, sair, vou selecionar aqui as minhas fórmulas. Nesses 3 pontinhos eu seleciono a fórmula que eu quero, selecionar, data inicial, data final, número da página, assinatura, todos, visualizar. Então o sistema montou aqui, a partir da fórmula que eu criei, uma análise dos índices econômicos e financeiros. Colocou a fórmula aqui, ó, minha conta caixa, mais a minha conta banco, sobre a minha conta banco, menos a conta caixa, vezes 2, vezes a conta caixa, que aí me gerou em números esses valores, totalizando esse valor final, aparecendo aqui a assinatura do sócio e do contador. Então é isso, nós vimos agora as configurações da análise dos índices econômicos e financeiros. Então nós aprendemos a como configurar o relatório do plano de contas, do fluxo de caixa e da análise dos índices econômicos e financeiros.